Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Hoje nós estamos iniciando uma série que se chama Atos dos Apóstolos, onde a cada dia nós estaremos estudando um pouquinho sobre o que o livro de Atos relata sobre esses apóstolos que aceitaram o chamado de Jesus. Eu quero te convidar a fazer parte conosco durante esses 112 dias que nós estaremos debruçados, estudando o livro de Atos. E a cada semana nós teremos um convidado especial para estar conosco, para fazer parte, para compartilhar as aprendizagens conosco. E hoje nós vamos ter o convidado especial, o pastor Gilson, como nosso convidado especial. Eu só estou aguardando ele entrar para já convidá-lo e compartilhar a tela com vocês. E também estou entrando aqui com o pessoal no Google Meet. Mas fique aqui, que daqui um minutinho nós daremos início. Bom dia, discípulos de Jesus. Tudo bem com vocês? Preparados para mais um encontro com o Mestre? Nós só estamos aguardando o nosso convidado especial, que vai estar conosco, que vai compartilhar conosco hoje. E eu não sei se ele vai conseguir entrar no Google Meet ao mesmo tempo, mas vocês vão ouvir, porque eu estarei com o celular aqui também, tá bom? E hoje eu vou orar. Eu só vou aguardar ele aqui e nós já daremos início. Sejam todos bem-vindos. Tem que explicar para o pessoal novo a questão do microfone, tá? Isso, para todos os que entrarem, daí tem que deixar o microfone desligado. Daí depois do estudo, a gente tem um minutinho para nós orarmos juntos, tá bom? Hoje nós vamos ler, se você já quiser abrindo a tua Bíblia, nós vamos ler Atos capítulo 1, até o versículo 1 até o versículo 5. Nosso convidado já mandou mensagem dizendo que já está entrando e já daremos início. Daí eu vou gravar. Ok. Começar agora já. Ok. É a primeira vez que eu compartilho. Deu certo aqui. Seja bem-vindo, pastor Gilson. Agora sim. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar conosco. Nós estamos aqui com um grupo no Google Meet, nesse momento com 13 pessoas, mas ao longo do estudo vão entrando mais pessoas e depois tem as pessoas que assistem pelo Instagram também. A cada dia nós estamos tendo uma média de 400 a 500 pessoas estudando conosco. E hoje nós vamos iniciar uma série que se chama Atos dos Apóstolos. E eu vou orar para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. E eu quero agradecer a sua disposição de estar conosco nesse estudo. Vamos orar? Vamos lá. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio do pastor Gilson, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito, Senhor, para fazermos a obra que o Senhor nos designou. Nós nos colocamos em tuas mãos, abençoe a todos aqueles que vão assistir também, e tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 E bom aqui, eu já vejo aqui alguns entrando aqui, alguns que são meus seguidores, me dando bom dia, então que legal, né? Isso é bom. Então, a ideia
ideia, a partir de hoje, é estudarmos o livro de Atos, é isso? E aí, então, nós vamos começar bem, não, só como diz assim, só uma beliscadinha, né, nessa, nesse alimento maravilhoso que é esse livro, o livro de Atos. Então, nós vamos hoje apenas do verso 1 até o verso 5, né? Exatamente. Vamos aí até o verso 5, então, e nesses minutos que nós temos, entender o que que essas palavras introdutórias elas têm a nos dizer. Eu acho interessante, Daiane, a gente estudar o livro de Atos, tendo em vista o que o próprio Lucas, que é o escritor de Atos, ele coloca nas palavras iniciais. Então, como eu já entendo aqui nos primeiros versos, aqui no verso 1, por exemplo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o que que eu tenho nessas palavras aqui do verso 1 e 2? Eu tenho Lucas chamando a autoria do Evangelho de Lucas para si. Aqui nós temos, então, agora a ideia clara que é Lucas quem escreve o livro de Atos. A mesma pessoa para quem ele endereça perdão, o Evangelho de Lucas é a mesma pessoa para quem ele está escrevendo, então, o livro de Atos. Então, é um homem chamado Teófilo, e Lucas tinha a intenção de que com essas, tanto com o Evangelho e com o livro de Atos, Teófilo fosse amadurecido na fé e fortalecido na fé do cristianismo. Agora, é claro, eu não posso olhar para essa carta e para o Evangelho e falar, isso aqui foi para Teófilo, não tem nada a ver com a minha vida. Não, não, não. O remetente inicial é Teófilo, né? O destinatário, vamos dizer assim, né? Ele está destinando para Teófilo. Só que tanto o Evangelho como o livro de Atos é para toda a igreja que viria depois, inclusive para todos nós. Então, a autoria é de Lucas, né? E Lucas era um médico. Então, aqui tem um detalhe bem interessante, porque tem que ver com a função de Lucas. Lucas, por ser um médico, ele tinha essa aplicabilidade, né, de se ater aos detalhes, né? Aos detalhes. Então, aqui esse livro foi escrito por volta do ano, em torno do ano 62 e 63, em Roma. Então, mais ou menos a ideia de como é que, quando e como que Lucas escreveu esse livro aí. Isso aqui é antes da morte de Paulo, né, que ocorreu por volta do ano 67. Então, Paulo estava vivo ainda quando Lucas escreveu, e muito do livro de Atos está ligado com o ministério de Paulo. Agora, é interessante introduzir aqui, entendendo, né, no início, que para que eu entenda Atos, eu preciso fazer uma corrente e ligar o livro de Atos com o Evangelho de Lucas. Então, eu gosto de voltar aí, o tempo nos permite voltar lá em Lucas, no capítulo 24, e entender, então, uma vez que Lucas colocou aqui, né? Eu escrevi essas coisas relatando, né, o primeiro livro. Então, ele diz assim, ele está começando Atos, terminando Lucas. É como se você assistisse um vídeo, um filme, sei lá, e agora você precisa pausar porque tem uma necessidade de sair de casa, tem que interromper o vídeo para sair. E, de repente, você agora vai, depois de um dia, você vai voltar para assistir aquele vídeo, aquela série, aquele documentário, aquele filme. E, normalmente, já as plataformas de streaming, elas já voltam alguns segundos à cena. Nunca você vai retomar de onde parou. Ela volta um pouquinho para você se reconectar. Às vezes faz necessário você voltar alguns minutos ali para ir lembrando a cena, né? Depois do Covid, a gente começa, tudo agora é culpa do Covid, que a gente começa a esquecer das coisas, né? Então a gente volta um pouquinho a cena e retoma de onde a gente estava. Parece que Lucas foi quem inventou esse negócio de voltar a cena para a cabecinha se reconectar com o que estava. Por isso ele começa a dizer: eu escrevi o primeiro livro até. Então, parece-me que nós não temos dois livros.
Parece que na ideia de Lucas é um livro só. É como se fosse uma continuidade bem completa, um elo indissolúvel do trabalho, ou seja, da vida de Jesus, conectada com a vida da igreja, que viria após a partida de Jesus. Por isso ele termina o Evangelho de Lucas, o primeiro livro, na despedida. E ele começa Atos na despedida. Então nós voltamos em Lucas capítulo 24 e vamos analisar as últimas palavras do Evangelho, lidando com o tema da despedida. Então, eu queria que vocês agora pensassem nesse início de Atos, a partir da despedida. E não só hoje. Eu vou hoje ficar com as palavras iniciais até o verso 5. Mas, obviamente, amanhã, né, na mensagem de amanhã. Amanhã já é todo dia, né? Amanhã e talvez até, pelo menos até o momento do verso 11, quando os discípulos voltam para Jerusalém, nós temos que ter essa visão do poder das últimas palavras, a despedida. Então, o início de Atos é uma despedida. Só que essa despedida começou sendo descrita lá no Evangelho, no capítulo 24. Então, o que nós temos lá? Verso 49 do capítulo 24 de Lucas. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós estamos lidando com a mesma situação. Veja que interessante, né? A mesma pessoa escrevendo o mesmo relato, só que com duas, só que e veja, para o mesmo público, a princípio Teófilo, só que agora com duas perspectivas. Uma situação mais simples, talvez não tão simples, mas com um foco específico, e agora já uma situação com detalhes a mais, e parece que com a mensagem, com uma atenção que precisava ser colocada numa outra situação. Então, quando eu vou para Lucas, eu tenho toda a atenção voltada para Jesus. Olha só, só que o verso 49, ainda ele fala no 48, vós sois testemunhas dessas coisas, ó. Vós sois testemunhas destas coisas. Amanhã, provavelmente, vocês vão entender que ele vai falar, vocês serão minhas testemunhas. Tem uma ligação aí, né? Tem uma ligação aí. Eu estou aqui já avançando para o tema de amanhã, mas é só para a gente pegar essa conexão. Aí ele diz, eis que vos envia a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder. Ok? Então aqui ele fala da promessa. Só que ele fala da promessa, mas não fala o nome da promessa. Ele não dá detalhes da promessa. Então parece que fica subtendido aqui uma pessoa, e a exaltação do capítulo final de Lucas é para a pessoa de Cristo. Jesus é quem está ali. Deixa eu só cumprimentar minha secretária, Lindiana Furlan, que acabou de entrar aqui, viu? Muito querida da parte dela, essa madrugada está aqui. Muito bem, e outros amigos também que estão conosco aí. Lindy, bem-vinda, viu? Agora, veja bem, verso 50. A ênfase é na pessoa de Cristo. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Então parece que existe uma bênção nessa despedida, fazendo alusão, talvez aqui, ou não que seja uma cultura, mas assim, me lembro bem da despedida, né, da bênção que Isaac dá para os filhos, né? A bênção que Jacó dá para os filhos, ali profetizando sobre eles, os abençoando. Jesus aqui nesse momento de despedida está abençoando os apóstolos. E aí, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, agora já imediatamente é a reação dos discípulos. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Parece que termina aí, né? A reação deles mediante as palavras de Jesus, ou a ação de Jesus de os abençoar e de ir para o céu. Agora, por isso que assim, o que eu estou falando hoje abre tanto para o verso 1 a 5,
como também lança luz sobre o que vai ser estudado amanhã, das palavras seguintes, que agora vão ser as palavras de Jesus nessa hora da despedida, nessa hora da bênção. Então eu não posso ler Atos capítulo 1 sem a compreensão do valor das palavras em uma despedida. Isso me remete a situações, por exemplo, de quando alguém está num hospital, numa UTI, mas está consciente. Imagina que após um acidente, após uma situação grave, de repente essa pessoa, deixa eu dar um alô para o Everton Cruz também, meu amigo, pastor que está aqui, essa pessoa agora está lá, e aí o médico falou, ó, tem que chamar a família, porque ele vai morrer nas próximas horas. E aí, de repente, então, agora vem entrando o filho, vamos imaginar que seja lá uma mãe que está lá, deitadinha, ali depois de um acidente, uma doença que é instantânea, vai morrer nas próximas horas. Vem filho, vem marido, vem sobrinho, vem... E todo mundo toma conta daquele cenário, daquela sala. A pergunta é, essa hora, quais palavras serão escolhidas para se deixar para os que vão ficar? Hã? Imagina que nessa hora ninguém vai ficar preocupado em perguntar quem que ganhou o campeonato, qual foi o piloto da Fórmula 1 que ganhou a corrida de domingo. Ninguém vai ficar aí preocupado, perguntando, sabe? Ou seja, assuntos triviais não têm espaço na hora da despedida. Por quê? Porque é importante que quem está para ir embora é quem assume o controle da reunião. Primeira coisa. Quem vai embora é quem fala. Quem vai ficar, fica escutando atento. E ó, quem vai ficar não ouve com o ouvido, ouve com o coração. Quem vai embora, vai partir, vai morrer, vai descansar, não fala com os lábios, fala com o coração. Por isso é um elo de coração para coração. Quem fala, fala ao coração de quem ouve. Eu imagino, por exemplo, Daiane, se ali tem uma mãe deitada nessa cama e ela agora está falando para um filho que precisa voltar para a igreja. Ali naquele leito são feitos os mais veementes apelos. Daquele leito se registra os maiores apelos evangelísticos que alguém pode fazer. Um apelo de uma mãe dessa hora é muito mais poderoso de um apelo de um evangelista, pregador para as multidões. Você não concorda? Por quê? Porque ali tem alguém, por exemplo, essa mãe dizendo, meu filho, eu estou morrendo agora, mas eu anseio, anelo com todo o meu coração que você volte para Jesus, que você volte para a igreja, porque quando Jesus voltar, eu vou acordar, eu quero ter... Olha, como é que fica um filho desse? Essa mãe vai preparar palavras para que agora ecoem por toda uma vida desse filho, desse marido, desse familiar que está ali. Então é nessa perspectiva que eu preciso pegar a ideia de Atos capítulo 1, final, Lucas capítulo 24, tem ali uma promessa, tem uma bênção e ele está indo embora, deixando uma ordem para eles. Só que agora, nas palavras iniciais do capítulo 1 de Atos, Lucas ele retoma esse vídeo que foi pausado, lembra? Essa fala que foi deixada interrompida lá atrás, e agora com riquezas de detalhes, como diz meu sogro ao contar para nós as histórias da vida dele, com riqueza de detalhes, ele agora traz de volta. Veja onde é que ele volta o vídeo, ó. Verso 3. A estes depois de ter padecido. Ele voltou longe o vídeo. Ele voltou o vídeo na cruz. 40 dias, 43 dias antes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ressurreição, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora, verso 4, agora, ó. E comendo com eles. Por que que Lucas faz questão de agora dizer? Lá no Evangelho ele diz, levou-os para Betânia, o lugar. Agora em Atos ele diz, e comendo com eles. Ele não destaca a questão do lugar, mas destaca a ação que eles estão fazendo. Por que comendo? Mas, gente, por que tem que colocar aqui que eles estavam comendo? Porque para um judeu, o momento da comida era um momento de intimidade.
Ali era um momento muito especial, ali não era hora de conversar qualquer coisa, ali tinha reverência, tinha zelo, tinha cuidado, né? Então, quando a Bíblia diz, levou-os para Betânia, agora diz a Bíblia, comendo com eles, Jesus separa um momento de intimidade. Agora ele vai falar coração a coração. Lembra da história da mamãe no hospital? Agora a despedida. E comendo com eles, determinou-lhes. Ele dá uma ordem para que eles não se ausentem de Jerusalém, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Veja, Lucas, ele fala da promessa, mas ele não fala que promessa, ele só fala da promessa. Agora ele então destrincha a promessa. Por que que Lucas não fala da promessa? Porque a evidência do evangelho é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, que ainda estava com eles. Então Lucas menciona a promessa, e agora no livro de Atos parece que Lucas está dizendo uma outra pessoa precisa ganhar o protagonismo da cena do coração da igreja. Jesus está partindo, mas uma nova pessoa, uma outra pessoa, precisa ganhar a cena, precisa ganhar os créditos da cena, embora ele trabalhe pelos bastidores escondido, mas fique sabendo que essa promessa pela qual lá em Lucas ele pede para que eles buscassem, esperassem, Jesus agora diz claramente nesse momento de intimidade, esperem a promessa do Pai, qual ele disse de mim ouvistes. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Termina aí o verso 5, e nós temos então o poder dessas palavras iniciais desse livro, conectando a ideia de Lucas capítulo 24, 49 em diante, e Atos capítulo de 1, verso 1 a 5. Agora está claro, que promessa é? Que situação é essa? Vocês foram batizados no batismo de João, mas agora serão batizados pelo Espírito Santo. E aí então, como o Antigo Testamento tem um cumprimento em Jesus de maneira espiritual, de maneira escatológica, a profecia clássica se cumpre em Israel de maneira literal, se cumpre em Jesus de maneira espiritual e se cumpre de maneira escatológica para os nossos dias. As festas anuais de Israel, as 7 festas anuais de Israel, elas agora vão terminar aqui. Veja que coisa maravilhosa. Então, as festas ao longo do ano, elas têm, porque aquele ritual do santuário, as festas, tudo apontava para Cristo de maneira espiritual. Literal para Israel, espiritual em Jesus, e escatologicamente agora na volta de Cristo. Então, o que nós temos agora? O cumprimento espiritual da festa do Pentecostes, que estava para vir. Por quê? Porque Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, o que vinha? Penta, lembra do Brasil, pentacampeão? Pentecoste, penta é 5, por isso Pentecoste. Então, o povo às vezes fala Pentecoste, a maioria dos pentecostais fala Pentecoste sem nem saber o que é Pentecoste. Então, Pentecoste é a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus morre na Páscoa e tem que ter festa no Pentecoste. Tem que ter uma celebração de um fruto nascendo no Pentecoste. Algo tem que aparecer ali. Por isso Jesus está dizendo, não muito depois desses dias, cumprindo o ritual das festas anuais, agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a nova igreja será inaugurada. A nova igreja vai começar. Jesus do santuário celestial e o Espírito Santo totalmente no coração, na vida dessa igreja que começou, podemos dizer assim. Então hoje não precisamos mais nos sentir sozinhos, não precisamos mais orar pedindo que o Espírito Santo desça. Ele já desceu, ele está entre nós, ele está em nós e é importante que ele esteja dentro de nós nos guiando. Então eu gosto dessa introdução de Lucas a partir desse prisma das últimas palavras. Nas últimas palavras de Jesus, ele disse,
e esperem em Jerusalém. Vocês serão batizados em breve. Nós agora estamos esperando o cumprimento não mais do tempo de Jesus, literal, espiritual, mas o cumprimento escatológico, que agora uma nova chuva virá, um novo Pentecostes virá, e ainda muito mais forte, porque aqui essa experiência Pedro traz para si de Atos, de Joel capítulo 2, 28, quando ali tem uma promessa do derramamento do Espírito, só que então nós aplicamos a chuva temporã para esse período, e agora para os nossos dias será a chuva serôdia. Eita, que coisa maravilhosa, né? Olhar para o passado e ver que estamos ligados nele, e olhar para o futuro e imaginar que grandes coisas nós vamos esperar daquilo que está escrito na palavra de Deus para nós. Então, eu termino, Daiane, dizendo assim: querido irmão, querida irmã que vai assistir, que está assistindo esse vídeo agora, meus amigos aqui do Instagram, os da Daiane também, que ainda estão conosco aqui, esperemos com muita oração e fervor a promessa que é para nós. Não muito depois desses dias, guarde essas palavras, não muito depois desses dias, a chuva serôdia virá sobre o povo de Deus, e nós vamos viver e fazer muito mais do que os discípulos fizeram a partir dessas palavras, por ficar em Jerusalém. Qual é o nosso papel hoje? Fiquemos em Jerusalém, esperemos a promessa, esperemos em Jerusalém, com confiança, orando agora, para que antes que a chuva torrencial caia, já sejamos molhados pelo chuvisco, gota a gota, cheios do Espírito a cada dia. Que Deus abençoe a todos nós e que todos sejamos cheios do Espírito Santo nesse dia, para vivermos a promessa do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, pastor Gilson, pela explicação. Eu tenho certeza que todos entenderam muito bem. E eu agradeço o teu cuidado, o teu carinho. E amanhã nós estaremos novamente. E eu gostaria que o senhor orasse por nós, para pedir esse Espírito Santo para nós, para pedir para Deus nos ajudar a permanecer em Jerusalém, na palavra de Deus, até sermos revestidos desse poder. Tá bom, vamos orar sim, mas eu só queria cumprimentar meu amigo evangelista para a parte grande do Nordeste, pastor Péricles Barbosa, que acabou de entrar aí, é evangelista lá para a União Nordeste do Brasil, Ministério Pessoal, um grande amigo, um grande pregador. Alguém precisa convidar também, viu, para vir falar aqui para o povo aqui, viu? Hoje eu te passo o contato dele, ele vai te atender com carinho. Agora já tá ao vivo, já não tem mais jeito. Mas que Deus abençoe você também, Daiane, e muito louvado seja Deus por essa iniciativa, né, desse canal, desse tema, dessa manhã, cada manhã dedicar aí esse momento aí com esse título, Cheios do Espírito, né, Cheios do Espírito Kids, desse pequenininho maravilhoso que eu passei a admirar demais, a você também com o seu esposo, por ensiná-lo no caminho de Deus e tornar uma criança tão notável, né? E esse tema cheio do Espírito é totalmente necessário, relevante e atual para esses dias. Pastor Lucas Laplaca está aí também chegando agora, daqui a pouco vamos ter reunião lá em Goiânia. Vamos orar e vamos então começar nosso dia nessa mesma perspectiva dessa promessa, cheios do Espírito, aguardando em Jerusalém, porque é certo que não muito depois desses dias seremos cheios desse Espírito. Vamos orar. Pai querido, louvo o teu nome nesta hora, pela alegria de poder compartilhar aqui com meus irmãos a palavra de Deus, nesse canal tão especial, a Deus aqui, que a Daiane criou, para levar a tantas pessoas a tua palavra. Que neste dia, outras pessoas que ainda vão assistir essa pequena mensagem introdutória ao livro de Atos, tenham no coração o desejo de aprender muito mais sobre esse livro, que relata os Atos dos Apóstolos ligados ao poder e à presença do Espírito de Deus. Por isso eu oro pedindo que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito, dessa promessa tão poderosa para a igreja iniciando. Imagina, Senhor, que essas foram as suas últimas palavras para aquela igreja. Sejam cheios do Espírito. Essas palavras ainda estão vivas e ecoam no coração de nós depois de quase 2000 anos. Queremos ainda agora
muito mais sermos cheios do seu Santo Espírito para fazermos a tua obra. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, foi um prazer tê-los conosco e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.